Então vamos lá. Esse arquivo de sistema, por enquanto, o que ele vai fazer? Ele vai acessar os nossos controles que estão em app. Não vamos nos preocupar por enquanto com referências aqui não, né? Vamos só criar um namespace framework aula. Ok, beleza. Vou até colocar igualzinho, tá ali, ó. Framework aula. Bacana. Já expliquei para vocês o namespace, né? Vou criar uma classe de sistema. Aqui eu vou fazer algumas variáveis. Então vai ter uma variável que vai tratar justamente esse caminho, que vai ser a nossa URL. Vai ter uma variável que vai tratar qual controle eu vou acessar, né? Eu vou até chamar aqui de controller mesmo. Controller, ok. E vai ter uma variável que vai tratar qual ação do controller eu vou estar chamando. Vamos chamar de action aqui. Lembrando que toda variável que sirva, né, com métodos de envio e recebimento, get e set, elas devem ser inseridas aqui com o underline antes, tá? Já é como se fossem constantes. Vamos fazer aqui então o seguinte: public function set URL. Então vai ter um método set e um método get para cada uma delas. Vou até copiar isso aqui. Public function get URL. Ok, e vou copiar para as demais. Então as outras duas também vão ter um método get e um método set. Então aqui não vai ser mais URL, vai ser controller e a outra action. Então aqui set controller. Get controller, set action e get action, que são métodos de envio e recebimentos. Aqui, ó, tudo isso tem que estar dentro da classe, né? Eu vacilei aqui, os métodos get e set são aplicados dentro da nossa classe. Ok. Aqui eu vou colocar também uma classe construtora para ele. Não ficou bem. Ctrl Z. Depois eu indento isso aqui direito. Tá mal indentado aqui. Já já a gente organiza o código. Aqui coloca o seguinte, vamos colocar um construtor, né? Para colocar um método construtor de forma fácil, eu coloco um function e só chamo o método construct. Ele já cria aqui um construtor da classe que vai então executar isso aí. Beleza, tendo feito isso, aqui no set URL eu vou precisar passar uma URL também, né? E aqui eu vou colocar então um this URL. Então this, aqui eu seleciono para ele a URL. Então esta URL, se receber o que foi passado como parâmetro, ele vai então aqui devolver para mim, né, a URL. Então é basicamente para que ele verifique qual URL foi mandada. Já no controle eu vou ter que verificar se aquele controle existe. Então vou fazer o seguinte aqui, parecido com aquela instrução ali. Se o controle que foi passado, controle, ele estiver vazio, né, ele for empty, nós vamos aqui falar com que ele vai redirecionar, por exemplo, para index, né, e sempre a index vai existir, que vai ser a página inicial. Então depois a gente vai poder testar isso aqui, eu vou voltar a falar um pouco com mais calma. Então URL, controller, ok. Esse controller aqui, ele tem que estar entre colchetes, tá joia? Então abre aqui o colchetes antes e fecha no final. Bacana. E aqui então eu passo para ele, se não existir, ele redireciona para a index. Ok. Vamos colocar aqui um this novamente. Se esta URL constar, ele chama o controle na qual foi pedido. Então aqui eu coloco controle. Basicamente é o mesmo que tem que fazer para essa set da action aqui, ó. Só que aqui a gente vai alterar porque não vai ser controller, né? Aqui você pode fazer o seguinte, você pode selecionar com Ctrl pressionado, ó, e quando você trocar para uma das informações, ele vai trocar para todas. Então vou colocar aqui em action e ele vai então modificar, né, para todas elas, ó. Ele alterou aqui todas as referências aí, né, para action. Então nós temos aqui basicamente ele construído, falta pouca coisa aqui para a gente implementar, na próxima aula a gente faz isso.